Certa vez, caminhando na cidade de São Paulo, eu vi um morador de rua conversando entusiasticamente com o seu amigo. Ele falava alto, ria, perguntava, respondia, mas não tinha ninguém. Ele falava sozinho. Pelo menos era o que parecia. A pergunta é: ele falava mesmo sozinho? Para ele, o seu interlocutor era real. Será que não era eu que não conseguia ver o seu amigo? Será que o morador de rua existia mesmo? Não seria ele uma ilusão minha, semelhante à sua própria ilusão sobre o seu amigo imaginário? E quanto a mim, eu estava verdadeiramente lá? Não seria eu fruto da minha própria ilusão? E quanto a você? Você está verdadeiramente aí? Não será você fruto da sua própria imaginação? Tudo parece tão verdadeiro, não é? Ao alcance dos olhos, do toque das mãos, cheiramos, ouvimos, degustamos. Tudo é tão real, mas será mesmo? Na verdade, tudo é ilusão. Segundo o rei Salomão, em Eclesiastes, viver é ilusão, é como correr atrás do vento. Quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, vi que tudo era inútil, era correr atrás do vento. Salomão foi o homem mais sábio e poderoso da sua época. Poderia ter tudo o que pudesse imaginar, tudo o que quisesse. Mesmo assim, ao final da vida, chegou à conclusão de que tudo é ilusão. Existe um poeta persa chamado Rumi, é um dos mestres do sufismo, que diz em uma de suas poesias: "Este lugar é um sonho, só quem dorme o considera real. Nossa vida neste mundo não é nada além de sonhos e imagens. Se o sonhador sabe que está sonhando, por que sofre com os pesadelos?" No budismo Mahayana, a realidade diz respeito ao samsara, o ciclo de nascimento, vida e morte com suas ilusões. Um dos seus princípios fundamentais é a vacuidade, shunyata, a compreensão de que não há existência inerente aos fenômenos do mundo natural. E no Zen budismo, a realidade é um fluxo constante de mudanças, ou seja, a impermanência. Em outras palavras, a realidade não tem consistência. Sendo assim, o que nós vemos ou sentimos não é verdadeiro. Tudo é ilusão, porque a nossa condição no mundo natural não nos permite tocar a essência daquilo que supostamente existe. Essa é a natureza das ilusões, a natureza deste mundo. Nada pode ser tocado de verdade, não pelos nossos sentidos. O que eu quero dizer é que este mundo não permite que você perceba a essência de nada através dos sentidos físicos. Você percebe a si mesmo em relação a todas as coisas e acontecimentos, aquilo que você interpreta. O mundo da realidade é uma prisão em que estamos acorrentados aos nossos sentidos e interpretações. É semelhante à maldição de Midas, o rei ganancioso que clamou aos deuses pedindo que tudo o que ele tocasse se transformasse em ouro. O pedido foi concedido. Então se iniciou a sua miséria. Sua esposa e seus filhos se transformaram em ouro. Ele dormia em uma cama dura e fria de ouro. Não podia se alimentar, porque tudo que ele tocava se transformava em ouro. De forma semelhante, neste mundo, tudo que nós tocamos com os nossos sentidos se transforma em interpretações, convertendo tudo nas ilusões que nós aceitamos como verdade e que chamamos de realidade, o que nos leva à miséria espiritual porque inviabiliza o alimento divino, o contato com a verdade,
e nos impede de conhecermos a nós mesmos em essência. E isso é uma maldição. E assim seguimos cegos e confusos, perdidos nas infinitas imagens do caleidoscópio da realidade que nos confundem e criam as ilusões. É como na história do sonho de Chuang Tzu, um texto taoísta que nos conta que, certa vez, Chuang Tzu sonhou que era uma borboleta, voando, pousando nas flores, fazendo tudo o que gosta de fazer uma borboleta. A borboleta não sabia que era Chuang Tzu sonhando. De repente, Chuang Tzu acordou e lá estava ele. A partir de então, ele não sabia mais se era Chuang Tzu que havia sonhado ser uma borboleta ou se era uma borboleta sonhando que era Chuang Tzu. Essa é a moral da história. Nós somos ilusões dentro das nossas ilusões. E enquanto vivermos mergulhados nas ilusões da realidade, não seremos capazes de saber quem somos. Então você está querendo dizer que a realidade é ilusão e que ela não existe? Sim, é isso mesmo. A realidade depende dos nossos sentidos, da nossa percepção, e passa a existir a partir das interpretações que o nosso cérebro faz daquilo que percebemos. Em outras palavras, a realidade depende da mente para existir. As coisas só existem quando entram em contato com a nossa percepção. O que você não percebe, não existe. Além disso, o que você percebe passa antes pelos filtros do conteúdo da sua psique, para então formar a sua realidade. E é exatamente disso que se trata, a sua realidade. O que você observa através da sua percepção não é a realidade. Não existe a realidade, uma realidade comum a todos. O que você observa compõe uma realidade, a sua realidade, que só você pode conhecer através dos seus sentidos e dos processos da sua mente. A sua realidade é mera interpretação do mundo exterior. O mundo em que você vive nada mais é do que aquilo que você interpreta dele. Sendo assim, cada um tem a sua realidade. Logo, existem tantas realidades quantos seres humanos existem. Portanto, a realidade é relativa. Mas nós acreditamos que compartilhamos uma única realidade e discutimos por isso. Tentamos impor a nossa realidade aos outros, aquilo em que acreditamos através de nossas interpretações. E dizemos, não, você está errado. O que nos engana é o fato de que as nossas realidades são semelhantes a ponto de podermos compará-las e até discutir a respeito delas com certa precisão. Mas isso acontece porque os nossos cérebros são máquinas de produzir realidades. E como os nossos cérebros são semelhantes, nossas realidades são semelhantes, mas nunca iguais, muito menos a mesma realidade. A sua realidade, na verdade, é apenas um espelho do seu eu psicológico, o seu ego. A realidade, então, faz parte da esfera mental, ou, se preferir, da esfera natural, porque a nossa mente está restrita aos limites do mundo natural. A mente e o mundo natural se relacionam diretamente, porque a mente foi criada no mundo natural, para o mundo natural, e é especializada em compreender o mundo natural e criar a realidade. Nós podemos, no máximo, ter alguns vislumbres do sobrenatural através dos processos subjetivos da mente. No entanto, a mente objetiva não toca jamais o mundo sobrenatural, onde a verdade habita. Enquanto a realidade é relativa e pessoal, a verdade é absoluta e comum a tudo e a todos. Enquanto a realidade é impermanente, ou seja, muda a todo instante, portanto é inconsistente, a verdade é imutável e perfeita em si mesma.
E, embora utilizemos as palavras realidade e verdade como sinônimos, elas não são. A título de comunicação coloquial, vale, mas a rigor, não. Não existe, como se diz por aí, a minha verdade, a sua verdade. Essas são só maneiras de nos referirmos à realidade relativa utilizando sinônimos imprecisos. É da verdade que surgem e nela se mantêm todas as coisas. A verdade é a totalidade que serve de pano de fundo para a existência. É o tal, o caminho, é Brahman, é Deus. Como vimos anteriormente, a realidade depende da mente para existir. No entanto, a verdade existe a despeito da mente. Por essa razão, você não pode conhecer a verdade através da mente. Você não pode explicar a verdade através da mente, porque não existem palavras, gestos ou símbolos que representem a verdade. Ninguém pode dizer o que é verdade. Podemos somente indicar alguns elementos abstratos e, a partir de uma meditação profunda, conseguiremos chegar à experiência da verdade. E só podemos experimentar a verdade quando ultrapassamos a barreira da mente que está associada à realidade. Por esse motivo, não é possível basear uma busca espiritual na realidade ou no mundo natural, somente na verdade ou no mundo sobrenatural, porque a verdade habita a esfera sobrenatural. O único modo de ultrapassar a barreira da mente é através da meditação, que amplia a nossa consciência na medida em que remove o véu das ilusões do ego, a realidade. Quando a nossa consciência é ampliada através da meditação, nós rompemos com as ilusões da realidade e a verdade se revela. E neste caso, sim, compartilhamos a mesma e única verdade, mesmo que não tenhamos acesso direto a ela, porque a verdade é uma só, perfeita e imutável. Agora, olha que interessante. A verdade, por ser absoluta, não pode existir no nosso mundo, o mundo natural, porque o nosso mundo é um mundo relativo, e em um mundo relativo cabe apenas o que é relativo. Não há verdade neste mundo. A verdade, como já foi dito, habita outra esfera, a esfera divina do mundo sobrenatural, a esfera espiritual, a esfera de Deus. Deus é o absoluto, Deus é a verdade. Por isso Deus não é deste mundo. Certa vez, conversando com um amigo ateu, ele disse com um tom desafiador que Deus não existe. Certamente ele esperava que eu o contradissesse, que discutisse ou debatesse, o que não aconteceu. Pelo contrário, eu respondi: você tem razão, Deus não existe. Meu amigo ficou me olhando, perplexo, e eu falei: Deus não existe porque Deus está além da existência. E é isso. Deus não existe. Deus não pode existir. Se existisse, não seria Deus? Seria só mais uma ilusão? Seria somente mais um elemento do mundo ilusório da realidade, no mundo natural, imperfeito, com suas limitações, e Deus é perfeito e ilimitado? Existir no mundo natural pressupõe uma realidade, e Deus não faz parte de nenhuma realidade, a não ser quando o concebemos em nossas mentes. Mas o que podemos conceber de Deus em nossas mentes não chega nem perto do que é o Deus verdadeiro. Jamais poderemos chegar a Deus através de nossas mentes, porque Deus é transcendente. Transcender significa ultrapassar, ir além, o que quer dizer que Deus ultrapassa, vai além da esfera mental e do mundo natural, ou, se preferir, vai além de qualquer coisa que podemos sentir, pensar ou imaginar. Por isso a ciência jamais chegará a Deus, porque a ciência se ocupa das coisas deste mundo e, repito, Deus não é deste mundo.
Agora, olha que interessante. Se a realidade é uma ilusão e se Deus é a verdade que está além da realidade, Deus é, na verdade, tudo o que existe. O resto é ilusão. A realidade é ilusão. O que nós vivemos é ilusão. Nós somos uma ilusão. Em outras palavras, quando eliminamos as ilusões da realidade que nos impedem de ver a verdade, nós percebemos que só Deus existe e que habita o mundo sobrenatural, portanto, só o mundo sobrenatural existe de verdade. O mundo natural é um pálido reflexo distorcido do mundo sobrenatural. Em outras palavras, o mundo sobrenatural é a nossa verdadeira natureza, a nossa origem e o nosso destino final. Se só Deus existe, somente a verdade existe, mas os nossos sentidos não estão preparados para perceber isso, porque são os nossos sensores no mundo natural, criados no mundo natural e para o mundo natural, e estão contaminados pelas ilusões da realidade criadas pelos nossos egos. Quando essas ilusões caem, a verdade se revela e o acesso a Deus torna-se possível. Abandonando as ilusões da realidade, conhecemos a Deus, a verdade. Portanto, conhecer a verdade é o mesmo que se desidentificar com as ilusões da realidade, as ilusões do ego. A isso chamamos de iluminação, condição que alcançamos através da meditação, porque a meditação revela a verdade e a verdade aniquila a realidade. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Podemos também afirmar, por outro lado, conheceis a realidade e a realidade vos aprisionará. Portanto, rompa com a realidade, tenha coragem. Você não perderá nada, porque não há nada a se perder, e você conhecerá a verdade, e a verdade o libertará. Quando nos desidentificamos com a realidade através da meditação, alcançamos a verdade e entramos no reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando disse isso, o Cristo estava se referindo aos bens materiais? Certamente não. Ele estava dizendo: buscai a verdade divina e o seu vazio será preenchido, porque você se tornará um com o todo. Contudo, confusos no meio do jogo das ilusões da realidade, nós seguimos na nossa viagem pela vida, cegos, tateando aqui e ali, tentando encontrar qualquer coisa que possa nos orientar ou alguma satisfação em coisas insatisfatórias. Sem o contato com a verdade, a realidade insistirá em nos bater na cara com suas ilusões e o resultado sempre será a desilusão, a dor e o sofrimento. Cabe à consciência a decisão de quebrar esse ciclo através de uma ação positiva. Essa ação chama-se meditação. A meditação nos abre para a experiência da verdade, o que nos leva ao processo de desidentificação com o ego, em que passamos a reconhecer o ser verdadeiro em nós, a nossa essência divina, livre das fantasias, dos desejos, das ilusões e do sofrimento. A meditação liberta, porque a meditação é o caminho para a verdade. Então, que tudo que você faça seja meditação e que uma nova consciência nos conduza a um mundo melhor. Muito obrigado.